Será que a medicina brasileira quer salvar estes pacientes? A julgar pelo Congresso de Transplantistas que assisti atentamente, pela qualidade do serviço público de saúde prestado atualmente e pela necessidade de órgãos para transplantes, é difícil acreditar. Nas décadas de 70 e 80, era muito comum ouvirmos histórias sobre pacientes em coma que viviam por muitos anos. Muitos foram até tema de filmes. Um caso bastante conhecido foi o da norte-americana Karen Ann Quinlan, de 21 anos de idade. Em 15 de abril de 1975, ela entrou na emergência do Newton Memory Hospital de New Jersey em estado de coma. Os pais de Karen, Joseph e Julia Quinlan, ao serem informados sobre a irreversibilidade do caso, solicitaram, em agosto do mesmo ano, a retirada do respirador. A família foi à justiça solicitar autorização para suspender todas as medidas de suporte à vida. O juiz responsável pelo caso, em 10 de outubro de 1975, não autorizou a retirada dos aparelhos. A família apelou para a Suprema Corte de New Jersey, que designou o Comitê de Ética do Hospital St. Clair como responsável para estabelecer o prognóstico da paciente e assegurar que a mesma nunca seria capaz de retornar a um estado cognitivo sapiente. O comitê não existia até então. Ele foi criado e deu parecer de irreversibilidade. Um ano após a entrada de Karen na emergência, a Suprema Corte de New Jersey concedeu por 7 votos a 0 o direito da família de solicitar o desligamento dos equipamentos. Após o desligamento, a paciente sobreviveu mais 9 anos sem o uso de respirador, falecendo de pneumonia. Nos últimos anos, casos como o de Karen estão sendo resolvidos em tribunais, mas com apelos diferentes. Familiares instruídos por médicos não querem mais somente desligar aparelhos, mas interromper a alimentação. Mais uma vez, a medicina achou um caminho rápido para exterminar uma vida. Desligar os aparelhos e permitir que o curso seja definido naturalmente pode ser um argumento válido, porém, deixar de alimentar um ser humano é assassinato. Repare que atualmente não existe, no Brasil, nenhum paciente em um leito público de UTI que esteja em coma por mais de 15 dias. A ética médica preconiza que todos os procedimentos realizados em um paciente devem obrigatoriamente ter como objetivo principal beneficiá-lo. No entanto, está claro que este diagnóstico de morte encefálica tem como objetivo beneficiar o sistema de transplante que carece de órgãos, sem preocupar-se com as consequências destes exames para o doador. No mínimo, falta de ética. Outros fatores atualmente incentivam a medicina para que um paciente seja decretado morto. Um deles é a escassez de leitos de UTI em hospitais públicos. Em janeiro de 2006, o ministro da Saúde Humberto Costa decidiu tomar uma atitude para resolver este problema. Costa editou uma norma técnica determinando que o médico teria o direito de decidir a quem seria destinado um leito de UTI caso houvesse a disputa entre 2 ou mais pacientes na rede pública de saúde. Estranhamente, a norma serviria somente para a rede pública, preservando a vida daqueles que podiam pagar por uma UTI particular. O critério empregado seria ceder o leito àquele que tivesse mais condições de sobreviver na opinião de um médico. Muito mais fácil seria para um país que investe mais de 520 milhões anualmente em transplantes ampliar o número de leitos. Somando a necessidade em se obter órgãos para transplante com a necessidade de leitos livres em UTIs, é compreensível a existência de um diagnóstico infalível que é capaz de realizar todos estes sonhos, permite decretar a morte, fornecer órgãos e ainda liberar leitos. Se a norma fosse estabelecida também para hospitais particulares, certamente a atriz Nair Belo não permaneceria 5 meses em coma no hospital sírio-libanês antes de falecer. A busca desesperada pela morte do paciente faz com que os requisitos fundamentais para a segurança deste diagnóstico tornem-se verdadeiros obstáculos que podem inviabilizar a retirada de órgãos e preservar a vida do doador. Temos um sistema empenhado em investir milhões de reais em transplantes para salvar vidas, mas não há qualquer empenho para se aumentar o número de leitos em UTI, o que também salvaria vidas. Será que a vida dos pacientes que estão na fila de transplante é melhor do que a vida daqueles que dependem de um leito de UTI?